no culto nos lares. Lá também teve, seja forte e corajoso. Para meditar na palavra, foi essa palavra pregada lá. Para obedecer a palavra, mas principalmente permanecer na palavra de Deus. E aí a Alexandra, com a sua gentileza, Alexandra, nossa irmã lá do culto dos lares, que hoje tem duas Alexandras, uma está ali com a bênção do aniversário e a Alexandra do culto nos lares. Ela fez uma lembrancinha complementando a pregação de domingo, que foi uma bênção. Quem fez a tarefa do docinho de leite? Tinha um docinho de leite maravilhoso com uma palavra de encorajamento. E esse docinho, você podia pegar uma palavra para você e levar um outro docinho para encorajar alguém. Ah, mas dá para encorajar muita gente com um docinho, não dá não? Mas a palavra também vem como mel sobre nossas vidas, viu? A palavra sempre vai nos curar. Por mais difícil que seja, às vezes a gente ouve a palavra, desce um pouquinho assim, mas vai nos curar, pode ter certeza. E nessa noite nós estamos aqui para sermos encorajados para a mudança de postura. O tema já está aqui, força e coragem para mudar. Ai, meu Deus. O que vem aí hoje, hein? Vamos lá, abrir Lucas 15, Senhor. Nos ajuda a entender a sua palavra. Lucas 15, nós vamos ler do 11 ao 24. Vocês conhecem essa passagem muito bem. Eu poderia contar a história para vocês, mas nós vamos ler a palavra. E ela não precisa explicar, é uma palavra que se autoexplica. Amém? Na minha Bíblia diz assim, a parábola do filho perdido, em algumas diz do pródigo, mas é a mesma parábola. Vamos ler? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam também um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Pai, que palavra poderosa diante de nós. Nos ensina nessa noite a nos achegar a Ti, a fazer, Pai, aquilo que agrada aos Teus olhos, ao Teu coração. Nos ensina, Pai. Espírito Santo, eu deixo contigo esse trabalho de convencer de tudo o que Você quer nessa noite, Espírito Santo. Cada coração, cada alma, cada vida que aqui entrou, quem vai ouvir essa mensagem, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, silencia as nossas vozes contraditórias e reine só a Tua voz poderosa, porque o Teu nome é poder e a Tua voz ecoa sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir para você voltar os seus olhos bem firmes para o versículo 17.
Volta para o versículo 17. Está escrito assim, ó. Caindo em si. Se você quiser marcar na sua Bíblia. Caindo em si significa tomando consciência, examinando o coração, acordando para a vida em Cristo e com Cristo. Caindo em si, se arrependendo, alinhando a rota, mudando de jeito. Grifa para deixar marcado aí no seu coração, não só na sua Bíblia. Caindo em si. Muitas vezes, meus irmãos, é necessário chegarmos no grito da alma, como esse jovem estava. No grito da dor, da perda, muitas vezes no luto, para a gente poder cair em si. O filho pródigo da história, ele teve que sofrer para mudar seu comportamento. Mas esse sofrimento foi bom para ele. Vocês vão entender por quê. Muitas vezes nós também precisamos do sofrimento para nos mudar. E conta uma história que um pai, muito amoroso, morava com a sua filha adolescente. E adolescente, vocês sabem como é. A menina então pede para o pai, pai, eu quero sair com os meus amigos. O pai permite que ela saia. E lá pelas 4h da manhã, toca o telefone na casa daquele pai. O pai acorda assustado, vê que a filha não chegou, vai atender o telefone e vem uma fatídica notícia para ele. O senhor é o pai da fulana de tal? Sim, sou eu. O que aconteceu? Sua filha morreu num grave acidente de carro. E os jovens e ela estavam totalmente embriagados. O pai sofre, naquele momento de luto, o pai chora, e ele passa pelas 5 fases do luto, da perda. Todos nós que perdemos, a gente também passa por essas fases. São 5 fases do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E ele estava numa dessas fases quando recebeu aquela notícia horrível. E ele começa então a buscar os culpados. Eu vou processar quem vendeu álcool para minha filha adolescente. Eu quero saber quem foi, quem estava errado nesse trânsito. E o tempo passa. E a dor continua ali, latente no coração daquele pai. Mas um certo dia, ele muito triste, passando pela fase do luto, da depressão, ele vai até a sua adega na casa dele. Sabe essas adegas, esse barzinho social que a gente gosta de ter em casa para mostrar para os amigos? Ele foi até a sua adega. Ele foi beber. E lá ele encontrou um bilhete da filha. Um bilhete. Ele ficou muito feliz. Falou, eu vou ler algo sobre a minha filha. Estava escrito assim: pai, desculpe, peguei algumas bebidas para beber com os amigos. Sei que o Senhor não vai se importar e não vai brigar comigo. E a culpa recaiu sobre esse pai. Ele achou quem era o verdadeiro culpado. E esse pai chora amargamente de ter sido talvez um bom exemplo a vida toda, mas naquele momento, o mau exemplo dele é o que espetava a sua alma. Esse pai caiu em si no momento de dor. E nessa noite, o que nós estamos aqui, meus amados, para aprender com o Senhor, é que o filho pródigo da história, ele nos dá um grande exemplo. Não quando ele estava fazendo as coisas erradas, bebendo, gastando com as prostitutas, acabando com a herança do pai, não. Não é aí que ele vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar quando ele cai em si, que no sofrimento dele, fez ele cair em si e fazer a sua mente voltar para o pai. O filho pródigo, pródigo significa viver de forma irresponsável. Não é a forma irresponsável dele que nós vamos aprender nessa noite. O que nós vamos aprender com ele é a força e a coragem que ele teve para cair em si, se arrepender e fazer o retorno. Então, a primeira coisa que nós temos para aprender com ele é que a força e a coragem estão em tomar posição na vida. Nós precisamos tomar uma posição na vida. Tomar jeito mesmo.
Nós não estamos falando de mudanças externas nessa noite. Nós estamos falando daquelas mudanças internas que precisam ser cavadas dentro de nós. Nós mesmos sabemos as mudanças que nós precisamos e o tempo está acabando. Jesus está às portas. E nessa noite, o que essa palavra está dizendo aqui? Tomar posição na vida é lapidar o caráter mesmo, meus irmãos. É deixar o caráter ser lapidado aqui, no Evangelho de Cristo. Lembram de Zaqueu? Zaqueu era ladrão, corrupto. Todo mundo via Zaqueu, abominava. Mas ele também caiu em si. No dia que Jesus olhou para ele olhou para Jesus, como o Julinho disse aqui na abertura sobre Pedro. Eles trocaram um olhar. Ele lá naquela figueira, esperando Jesus passar. Ele diz, desce, Zaqueu, que hoje eu vou jantar na sua casa. Daquele dia em diante, não mais ladrão. Não mais corrupção naquela vida. Foi a lapidação do caráter ao contato com Jesus. E isso chama-se processo de santificação que eu e você passamos até o último dia das nossas vidas. E o processo de santificação, meus irmãos, é deixar o Espírito Santo moldar o nosso caráter como o caráter de Cristo Jesus. Porque quanto mais nós olhamos para Ele, mais radiantes nós ficamos. Não tem como continuar com a mesma postura. Não espere chegar à dor para cair em si. Era salafrário? Não mais com Jesus na sua vida. Era corrupto, adúltero, viciado em pornografia, os filmes pornográficos reinam os conteúdos adultos? Não mais para um cristão. Não dá mais tempo para isso. Era um dependente químico, um adicto, o nome é esse, adicto. Não mais agora, não mais, com Cristo na minha vida, não. Não tem espaço mais para isso. É violento dentro de casa, tenta pegar a mulher pelo pescoço, pelo braço, é soberbo, arrogante, mentiroso, trapaceiro. Não mais, não cabe mais no Evangelho. Quando nós queremos o caráter de Cristo, essas coisas têm que ficar para trás na nossa vida. Era frio, vem para a igreja e volta do mesmo jeito, não tem vida devocional, não lê as Escrituras, não ora com a sua família, não jejua, não mais depois de Cristo, porque Ele nos ensina em Mateus 5, no Sermão do Monte, qual é a vida que agrada a Ele. Não mais. Nessa noite o Evangelho está dizendo que o filho pródigo caiu em si. Nós também precisamos cair em nós mesmos. Isso significa mudança. Mudança. Esse filho pródigo, irresponsável, ele tomou consciência que ele precisava mudar e era urgente. Ele estava no meio da lama dos porcos, nem a comida de porco ele tinha para comer. Mas ele estava no meio de uma manada fedorenta, porque ele chegou nesse estado por causa da distância do Pai. E é isso que o Espírito está falando para nós. O filho disse ao pai, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Ele reconheceu isso 2 vezes, nós lemos aqui, ele dizendo para o pai isso. E o reconhecimento, meus irmãos, é uma coisa tremenda dentro de um cristão. Reconhecer que está errado, reconhecer que é falho, que quer mudar, que quer o caráter de Cristo. Mas veja o que aconteceu com esse moço, quando ele reconheceu que ele caiu em si. Eu pedi para vocês marcarem aí no versículo 17, quando ele caiu em si, ele caiu exatamente nos braços do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente cai em si, a gente não vai continuar com as mesmas burradas, não vai continuar dando pancada na cabeça, nas paredes por aí, não vai continuar ferindo a tua família. Queira mudar. A palavra dessa noite está dizendo isso para nós. Queira mudar. Isso é ter coragem. Esse jovem, ele está nos ensinando nessa noite que ele teve coragem para voltar. O rei Davi, ele disse assim no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Mas quando que Davi disse isso? Quando ele caiu em si do que ele cometeu, o pecado, o adultério com Batseba.
E depois do adultério, a trama de matar o marido da mulher para que não tivesse mais problemas. Um abismo foi cavando outro abismo, até que ele caiu em si e viu as besteiras que tinha feito, e chega diante de Deus e fala isso: cria em mim. Só o Senhor pode me dar esse coração puro, só o Senhor pode renovar o meu espírito e tornar ele inabalável. Segunda coisa que nós aprendemos com esse moço nessa noite, o filho pródigo, é que a força e a coragem estão no esforço, diga comigo, esforço, para trilhar um caminho novo. Eu preciso decidir. O querer está em decidir. Eu preciso me esforçar para isso. A gente precisa trabalhar os novos hábitos. E deixa eu falar uma coisa, um hábito só é mudado quando você recebe um hábito novo. Por isso que a palavra diz que a renovação vem pela mente. Quando você tira uma coisa ruim e coloca uma coisa boa, um princípio dentro da sua mente, isso vai fazer uma limpeza dentro dos seus pensamentos e vai mudar os seus hábitos. Por isso que a palavra tem poder para quebrar mentiras de Satanás na nossa mente. Mas tem que passar no campo do entendimento. Quantos anos os cristãos vão precisar ficar vindo de culto a culto? 50, 40, 80 anos para dizer assim: agora eu estou convertido? Eu não faço mais isso? As amizades, nós temos sabedoria pela palavra de Deus para escolher as nossas. Todo mundo senta na sua mesa. No quarto do casal não entra ninguém a não ser o casal. Nós precisamos aprender os princípios. Amizades que nos prejudicam, que nos afastam de Deus. Esse moço da história, gente, está aqui o filho. Quantos amigos lá, enquanto ele tinha dinheiro para gastar junto, eram amigos verdadeiros? Põe aspas. Amigos mentirosos que só queriam o dinheiro dele, que só tinham interesse nas coisas dele. Mas quando ele perdeu tudo, tinha algum amigo para ele pedir comida? Para ele matar a fome? Não tinha. A história aqui na Bíblia conta para nós. Então, sabe o que é isso aqui? Tesoura. Pode começar a cortar, se você quer mesmo um caráter lapidado, com Cristo e para Cristo. Você precisa começar a cortar algumas amizades que trazem mal para a tua vida e para a tua família. E quando ele trilha esse caminho novo, ele está falando de buscar um alinhamento do céu. Ele não queria mais aquela vida errada, ele queria alinhar as prioridades. E em alinhar as prioridades, a gente vai lembrar de Enoque, que está na Bíblia, que é o bisavô de Noé. Quase não se pregam sobre ele, mas Enoque, meus irmãos, ele foi trasladado, ele foi transferido dessa terra para o céu, ele foi arrebatado por Deus. E por que ele não passou pela morte? Porque ele andava verdadeiramente com Deus. E Enoque, se você for ver nas Escrituras, está lá escrito em Judas 1, 14 e 15, se não me engano, ele faz uma profecia, dizendo que Jesus voltará e voltará com seus anjos. E é isso. Enoque já profetizava. E andar com Deus envolve renúncias. Naquela época tinha muitas coisas erradas também. Mas Enoque preferiu alinhar as prioridades e dizer: eu quero andar com o meu Deus, eu não quero andar com o que o mundo prega para mim, eu quero andar com um Deus vivo, eu não quero andar conforme a massa está andando, eu quero andar com o Senhor. Ele fez uma escolha. E nós precisamos alinhar o GPS dos nossos pés, que muitas vezes se apressam para fazer o mal, e a gente sabe que está fazendo mal, para nós mesmos ou para alguém da nossa família. A gente tem que alinhar essa rota, traçar uma nova rota para a rota dos pés, que diz assim, tirem as tuas sandálias, porque o lugar que você está é terra santa. Nós precisamos fazer essa troca de rota, porque onde está a presença de Deus? Crente, você carrega a presença, eu carrego a presença. Então, nós carregamos a presença. Nós temos que saber qual lugar cabe um crente, qual lugar não cabe. Fuja
de lugares e caminhos que Satanás adora fazer Cooper de manhã, fazer caminhada à noite, fazer seu exercício. Fuja deste lugar. Eu não estou falando nada de natural aqui, eu estou falando de coisas sobrenaturais. Você sabe onde Satanás gosta de estar? Ele gosta de estar no meio da balada, ele gosta de estar no meio da confusão, ele gosta de estar no meio da incredulidade, da mentira, da falsidade, da falta de caráter. Fuja desses lugares. Nós precisamos ser separados. E a terceira coisa e última que nós aprendemos com esse jovem aqui, é que a força e a coragem estão em voltar a viver a essência do Pai. O que esse jovem fez, meus irmãos? Quando ele caiu em si, ele descobriu que ele precisava mudar a vida, mas que ele precisava voltar para o lugar de origem, de onde ele jamais deveria ter saído. Era o lugar de origem, fazer o caminho de volta. E todo pecado na vida tem a consequência. Não adianta a gente achar que vamos passar sem consequência. Existe um caminho para fazer de volta. Consertando com as pessoas, consertando com familiares, consertando com pessoas que a gente produziu o mal. Nós precisamos fazer esse caminho de volta. E o filho voltou para os braços do pai. Por isso que quando ele caiu em si, ele caiu exatamente nos braços do pai. E nessa noite, se alguém precisando voltar, se alguém que vai ouvir essa mensagem precisa voltar, lembra de uma coisa: você vai cair exatamente nos braços do Pai, nos braços de amor, nos braços que vão te reposicionar, vão colocar você e eu no lugar que nós deveríamos estar e nunca ter saído. Voltar ao lugar de origem é voltar ao abrigo do Pai. Ele estava tão seguro com o Pai. E o lugar de origem está em Salmos 139, 16. A Alexandra até comentou aqui hoje na oferta. No lugar de quem te formou. No lugar de quem conhece você por dentro e por fora. Olha o que está escrito: os teus olhos viram o meu embrião. Os olhos de quem, gente? Os olhos de Deus. Os teus olhos viram o meu embrião. E todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha o poder do nosso Deus. Ele já sabe tudo sobre nós. Ele já tem um cuidado específico para nós. Mas muitas vezes nós desconsideramos a palavra de Deus e queremos tomar as nossas decisões. Deus só quer que você fique no caminho dele. O restante é com ele. Mas muitos pegam outras linhas de acesso, longe do Pai. Muitos têm se afastado da essência. Estão tão longe, distantes, errantes, perdidos, mesmo estando no culto todo domingo. Porque não é a presença. Não é você estar no culto, é você ser um culto onde você está. Onde Deus te colocar, você carrega a presença. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. Quantas pessoas, pastor Beto, na nossa caminhada com Cristo, que a gente viu se perdendo, longe, distante do Pai, tão errante. Falávamos sobre isso ontem. Hoje de manhã também, né? Ontem e hoje, a gente falando exatamente disso, de pessoas que a gente atendeu, aconselhou, que estavam na casa do Pai, mas longe, totalmente longe. O que a palavra está dizendo para nós essa noite é: não perca a essência. Não perca a essência pelos convites que você vai receber. Pessoas vão te convidar para coisas que não é para você ir. Tem coisa que você não precisa nem orar. Já está tudo fora da palavra, não precisa nem orar, porque não é para você ir. São pessoas que querem prejudicar a tua vida com Deus, a tua espiritualidade, teu casamento, os teus filhos, que estão te afastando da essência do Pai. E qual que é a essência do Pai? O amor, o cuidado. Quero chamar a Isa aqui. E nessa noite, o que Deus está falando para nós é: volta. Tenha coragem de voltar. Volta à essência da adoração. Adoração
não é só cantar louvores na igreja ou em casa, no banheiro, no carro, não, não. Adoração é estilo de vida. É na acepção da palavra as pessoas olharem para a tua vida e ver, esse realmente é um adorador, sem você cantar nada. Somente viver. Viver para Cristo e com Cristo, tendo o caráter moldado pelo Espírito Santo. Volte à essência. Essa noite o convite é esse. Volte à essência da dependência do Pai. O filho pródigo queria ser tão independente, mas ele viu que na dependência do Pai era o melhor lugar para ele estar. O Senhor está falando nessa noite, volte ao diálogo com o Pai. Você quer um abraço caloroso? O Pai pode te dar todos os dias. É só você lembrar que Ele tem esses braços para te envolver. Vamos ouvir esse cântico? Simplesmente voltar. Peça ao teu coração nessa noite. Volte, meu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu, a essência. E quando esse filho voltou, o pai abraçou esse filho para uma nova vida. De muitos recomeços. Ele deu tudo limpinho para aquele filho. Ele deu tudo novinho. Ele deu vestes novas. Tragam vestes novas. Dá nova vida para o meu filho. Ele estava dizendo isso. Traga esse anel, coloque no dedo dele. Ele estava firmando um compromisso, uma aliança. Ele trouxe sapatos, sandálias para uma nova caminhada, com passos de acertos. O que o pai estava dando era uma nova edição de vida. E nessa noite, se você tem coragem, diga isso para o teu pai, que abre os braços para você. Pai, me dá uma nova edição de vida. Ele está aqui nessa noite, abrindo os braços e dizendo, eu te dou, filho, uma nova edição para a tua vida. Eu escrevo capítulos novos. E o que está escuro, eu vou apagar, filho. O que está doendo, eu vou apagar, filho. De amor dele, para que a vida daquele filho nunca mais fosse a mesma. E uma vida nova é uma vida perto do Pai. Nessa noite, a minha oração é que o Senhor ajude cada um de nós, Pai, a cair em si. É noite de cair em si. Eu quero te convidar, você que pode, antes da ceia, de ficar um tempo de joelhos, enquanto a gente ministra uma canção,
noite de cair em si. Porque toda vez que você cair em si de algo que não está de acordo, você vai cair exatamente nos braços do Pai. A palavra diz em Provérbios 28 que quando a gente confessa os nossos pecados, a gente abandona, deixa essa prática, nós recebemos a misericórdia divina. E eu tenho certeza que nós temos tantas coisas para falar para Deus sobre o nosso caráter. Dê nome nessa noite, se você tem coragem, forte e corajoso. Nomeie aquilo que você precisa nessa noite cair em si. Esse é seu tempo com o Senhor. Deixa Ele trazer tudo limpo aí no seu coração. Vai orando, vai entregando, vai confessando. Lê os nossos corações, Senhor. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. Voltando para os teus braços, Senhor. Abra os braços de amor para nós, Senhor. Nos perdoa, meu Deus. Nos perdoa de tantas vezes. O nosso caráter está tão longe do caráter de Cristo. Vai nos moldando nessa noite. Molda-nos, Pai. Mais de Ti. Mais da Sua luz sobre os nossos olhos. A palavra do Senhor diz que quando os nossos olhos são iluminados, todo o nosso corpo é iluminado. Que a luz de Jesus comece a entrar pelos nossos olhos nessa noite. Vem nos enchendo da Tua essência, do Teu bom perfume, da Tua presença. Nos cura nessa noite. Nos perdoa os pecados, Senhor. São tantos. O Senhor já conhece cada um deles, mas nós vamos confessar a Ti. Perdoa, Senhor, quando entramos na Sua casa, de qualquer maneira. Quando fazemos as coisas para Ti de qualquer maneira. Perdoa, Senhor, quando murmuramos na nossa casa. Por tantos motivos, abrimos a nossa boca grande e falamos coisas indevidas. Abrimos a geladeira, Senhor, e não glorificamos. Fazemos compra no supermercado e não temos coragem de fazer uma oração quando saímos com as compras. Senhor, nos perdoa pelas companhias que sabemos muitas vezes que são erradas, mas para tê-las por perto, para sermos aceitos, Pai, dizemos sim para elas. Nos perdoa, Senhor. É noite de arrependimento. Me perdoa, Senhor. Diga isso ao Pai. Pai, pequei contra o céu, pequei contra Ti. Eu não sou digno de ser chamada de Tua filha, mas o Senhor abre os braços e me chama mesmo assim. Volta, filho. Volta, filho. Volta, filha. Papai está aqui. O papai está aqui para te dar o melhor. Não vai para longe, não. Fica pertinho de mim. Tem muitos perigos que querem te enredar. Eu quero salvar você e a tua casa, filho. Você e a tua casa. Se levante nessa noite, cantando essa canção. A essência és tu. Nós vamos para a ceia. A essência és tu, Jesus.